Na sala de aula, no estúdio de rádio ou na tela da TV, existem diferentes profissionais, mas todos eles usam o mesmo instrumento de trabalho, a voz. Para cantar, ela é fundamental. No uso da voz, a frequência pode variar de 60 a 7.000 Hz. Alguns cantores, por exemplo, alcançam notas altíssimas com muita beleza vocal. Outros, digamos assim, tentam. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansar. O fato é que todos precisam saber usar e cuidar da voz corretamente. Todo mundo usa a sua voz. O vendedor usa, a secretária usa, o jornalista usa, a fono usa. Todo mundo tem que tomar cuidado com a voz. É bom lembrar também que o mau uso da voz pode provocar doenças. As principais pelo uso incorreto da voz são os nódulos e os pólipos, né? E os nódulos principalmente. Então tem que tomar cuidado, senão a pessoa perde a voz. Para evitar esses problemas é preciso tomar cuidados. Gabriel é professor há 12 anos e sabe muito bem disso. Na medida que você fala, de certa forma você também libera, você perde água quando você está falando, né? Nós eliminamos uma certa quantidade de água em forma de vapor quando nós falamos. E por isso há necessidade de hidratar. E essa hidratação, então, a maneira mais segura é a água. Na sala de aula, a garrafa com água é companheira de todos os momentos. A iniciativa está mais do que certa, porque se fosse esperar o intervalo, ele ficaria no mínimo 2 horas sem se hidratar. Hoje ele faz a lição de casa direitinho, mas nem sempre foi assim. No início, assim, você está muito empolgado e acaba esquecendo que tem que cuidar da voz. Então você acaba, às vezes, falando muito alto, além do necessário. Acaba não levando uma garrafinha de água, só pensa, está preocupado, fica muito tenso. Mas na medida que você começa a trabalhar, você percebe que precisa ter esses cuidados com a voz. A voz existe por causa da vibração das pregas vocais. Essas pregas, popularmente conhecidas como cordas vocais, ficam no interior da laringe e se constituem em um tecido musculoso com 2 pregas. O ar do nosso pulmão faz as pregas vibrarem, produzindo o som que ouvimos. Às vezes, pequenos detalhes passam desapercebidos e o resultado pode ser diferente do que esperávamos. Da mesma forma que o ângulo da câmera mostra essa diferença na construção da imagem, a nossa voz também sabe demonstrar quando algo está errado. Primeiramente, a rouquidão. Aquela rouquidão que é persistente mais de 15 dias, ou nó na garganta, ardência, dor, muito pigarro, tem que procurar ajuda. Mais de 15 dias isso não é aceitável, tem alguma coisa errada. Há 9 anos trabalhando como locutor, Micael Diesel é um dos exemplos que mais precisa da voz. Afinal, ele tem um programa diário de 4 horas corridas. Haja fôlego e voz para essa maratona toda. Ele sabe que existem técnicas para manter a voz sempre bem cuidada. Mas será que ele tem seguido à risca a orientação da fono? Eu fiz isso durante muito tempo. Hoje em dia eu confesso que eu ainda faço pouco. Existem exercícios vocais também que a gente faz, né, para estar aquecendo a voz, até que as fonoaudiólogas passam para a gente. Eu e o pessoal aqui da rádio, a gente está pecando um pouco nisso aí, mas é muito importante, principalmente para os cantores também, de estar fazendo esse aquecimento vocal para evitar maiores problemas na garganta e, consequentemente, na voz, né? Tem algumas receitas aí que o pessoal fala, mas eu não indico, né? A não ser o acompanhamento médico. Assim como Gabriel, Micael tem sua fiel companheira durante o programa. Já virou costume, sempre que ele vai entrar no ar, dá aquela hidratada e aí sim começa o trabalho. Você ouviu aí o som do Jorge Mateus, a última de hoje aqui do Mega Hits, meia hora direto só de música sem parar. Nos 2 casos, conhecemos pessoas que utilizam a voz para fins profissionais. E com esses anos de experiência, será que eles já passaram por alguma dificuldade envolvendo a voz? Já até fiz algum evento que foi bem complicado para fazer, cara, mas eu tive que dar um jeito. A base de remédio, acompanhamento médico, a gente já aconteceu de fazer um evento que eu estava
mais ou menos, vamos dizer assim, 50% da voz. E aqui ao vivo também, não só eu, como outros locutores já ficaram alguns dias sem trabalhar, porque tem a questão, né, quando você começa a ficar rouco, acaba perdendo a voz às vezes. Já aconteceu de eu ficar, por exemplo, 2 dias sem voz, perder a voz. Então você acaba tendo problemas. Então eu tive problemas 2 vezes, fiquei sem voz. E mesmo sem voz, não é que o professor decidiu improvisar? Só escrevendo no quadro para se comunicar com os alunos. Usar a voz para o trabalho ou só no dia a dia mesmo vai de cada um, mas os cuidados devem ser tomados por todos. E para evitar que você fique rouco ou até sem voz, nós separamos algumas dicas com a Fono. Acompanhe. A principal é a hidratação, principalmente na nossa região, então tomar muita água, tá? No mínimo 2 litros, como é divulgado. O outro é respirar corretamente, não respirar pela boca e também não fazer competição vocal. Por exemplo, os professores em sala de aula, criançada toda falando, ventilador ligado e ela querendo falar muito mais alto do que a sua voz natural. Então isso é o principal para os que estão trabalhando com voz. Aquecer e desaquecer a voz para quem é cantor é importante. Tá? Então, existem técnicas, existem exercícios para isso. E para a população em geral, é hidratação, é umidificar o ambiente agora que vai começar a vir a seca. Então, ar-condicionado, muito quente, tem que deixar o ambiente umidificado. Tá? A hidratação que eu falei e articular bem as palavras. Além dessas dicas, existem alguns exercícios que podem ser feitos por qualquer pessoa. Bocejar, quando for bocejar, está sozinho, boceje bem grande, abre bem a boca para articular e mexer bem o céu da boca. Pode estalar a língua, tá? Pode fazer um aquecimento com a boca, como beijos, estalar os lábios e fazer vibração dos lábios. Esses são os básicos que dá para todo mundo fazer, sem prejudicar. Para uso profissional ou cotidiano, a voz é muito importante, cabendo a cada um cuidar bem da sua. E eu quero aproveitar aqui para mandar um grande abraço a toda a equipe da TV Cidade, dando uma conferida aqui no nosso trabalho. Não sai daí que eu volto daqui a pouquinho.